Antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, isto é, o bem comum e a destinação universal dos bens, vamos situá-lo dentro da sua amplitude, abrangência manifesta como uma aspiração da própria natureza humana, que podemos encontrar em várias formas de cultura e organização social. Só para citar 2 exemplos, lembramos a organização social das tribos indígenas guaranis no nosso país, com forte consciência social, e o pequeno país asiático Butão, que exibe o maior coeficiente de felicidade do planeta. Eles usam o FIB e não o PIB, para medir a satisfação, o bem-estar, a felicidade dos seus habitantes, que é conseguida através de políticas públicas. Esses exemplos e muitos outros nos confirmam que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, é trindade e, portanto, comunidade, pode sempre obscurecer essa imagem, o ser humano, mas nunca anulá-la. E o anseio do bem comum está inscrito na própria natureza humana. Inspirado pela mensagem de Jesus, o cristianismo faz emergir essa realidade, como nos contam os Atos dos Apóstolos, em relação à comunidade de Jerusalém, onde tudo era comum entre todos e não havia necessitados. Essa experiência fundante permanece como um modelo para os cristãos. É por isso que a Igreja, orientada pela luz perene do Evangelho e constantemente atenta à evolução da sociedade, apresenta para os filhos da Igreja e para a humanidade a doutrina social que busca abraçar o ser humano na plena verdade da sua natureza pessoal, comunitária e coletiva. O ensino social da Igreja remonta aos primeiros séculos do cristianismo, na pessoa dos assim chamados padres da Igreja, os nossos pais na fé. E eles baseavam toda o seu ensinamento nas Sagradas Escrituras. Então, esses pronunciamentos vão sendo conservados ao longo dos tempos, mas nunca sem pronunciamentos específicos. E é um rico patrimônio que coloca as bases também da doutrina social. A nossa aula, o nosso mini curso sobre a doutrina social da Igreja, ela se fundamenta no compêndio da doutrina social da Igreja. Ele foi elaborado pelo Pontifício Concílio Justiça e Paz, sob a direção do cardeal Vantuan, na sua fase preparatória, a pedido de João Paulo II, e ficou pronto em 2004. As suas referências são o Catecismo da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II e as encíclicas sociais. E ele se dirige a todos os homens de boa vontade, não somente aos cristãos. Mas foi com a modernidade que os eventos de natureza econômica do século XIX, a Revolução Industrial e as graves consequências sociais, políticas e culturais, constituíram um desafio que exigia uma resposta da Igreja. Surgiram então as encíclicas sociais, cartas dos papas, que orientam os cristãos, os católicos, sobre a conduta diante das graves situações que se apresentavam. Essa encíclica, a primeira, é a Rerum Novarum. As encíclicas têm o nome das primeiras palavras que são pronunciadas, e Rerum Novarum quer dizer das coisas novas. Então trata das coisas que estavam acontecendo como consequência da Revolução Industrial, em que se deu o conflito entre o capital e o trabalho. E esse era um desafio para a Igreja. Essa encíclica se tornou a Magna Carta da doutrina social da Igreja, porque todas as outras que vieram depois foram um aprofundamento, uma expansão daquele núcleo central, que são os princípios afirmados pelo Papa Leão XIII. E João Paulo II diz que, com um texto corajoso
e de longo alcance, o Papa Leão XIII conferiu à Igreja quase um estatuto de cidadania, no meio das variáveis realidades da vida pública. Então, uma direção, um norte, um estatuto que os cristãos são questionados, são chamados a seguir. Se formos considerar a dimensão social do cristianismo, perceberemos que ela não é acessória ou paralela à experiência religiosa. Ela é constitutiva da fé cristã ao ponto de representar uma especificidade que a distingue. Como afirmou São João Paulo II, a natureza da doutrina social é teológica, situando-se no campo da moral, tratando-se de uma doutrina destinada a orientar o comportamento das pessoas. Se nós quisermos comparar o ensinamento social da Igreja a um edifício, veremos que ela se alicerça em princípios, que têm entre eles uma unidade e uma coerência interna que os ligam de tal maneira que os transformam na parte essencial da aplicação da mensagem cristã, esses princípios da doutrina social. Eles não são normativos, não entram em detalhes da aplicação, mas apontam todos os caminhos possíveis para a vida em sociedade. O primeiro e fundamental princípio é a dignidade da pessoa humana. Sobre esse assunto nós teremos uma aula específica. E deste princípio da dignidade da pessoa humana derivam os demais princípios, o bem comum e a destinação universal dos bens, que é o tema da nossa aula. E ainda os princípios da subsidiariedade, que será uma outra aula, e da solidariedade. Além disso, existe o princípio da participação e a opção preferencial pelos pobres. A dignidade da pessoa e o bem comum são dois pontos cardeais da doutrina social e, ao mesmo tempo, da atividade política, que obriga a consciência à ação concreta daqueles que aderem à fé cristã. Nós vamos buscar na Escritura as origens do bem comum, na história de Israel, como nos lembram as palavras de Bento XVI, quando ainda era cardeal Ratzinger. Para isso, nós nos valemos do texto de Raul Silva, no primeiro ano do curso de Doutrina Social da Universidade Popular Mariana. As palavras de Ratzinger. Com a aliança que Deus estabeleceu com Moisés no Monte Sinai, o povo não recebe somente disposições cultuais, litúrgicas, mas uma ordem jurídica e uma regra de vida completa, com os 10 mandamentos. O Sinai não é uma estação intermediária, uma pausa na marcha rumo ao que realmente interessa, que é a terra prometida, mas oferece, por assim dizer, aquela terra interior sem a qual a exterior permanece inabitável. Todas as vezes que Israel diminui o verdadeiro culto a Deus, voltando-se para os ídolos, para os poderes e valores mundanos, diminui também a sua liberdade. Torna-se assim evidente que a condição para poder viver em comunidade e em liberdade é estar na lei de Deus, que ordena as coisas humanas segundo a justiça, plasmando-as a partir de Deus e por Deus. Dos 10 mandamentos deriva o empenho de fidelidade, como nos mostram os 3 primeiros mandamentos em relação a Deus, mas também as relações sociais no interior do povo, como nós vemos através dos outros 7 mandamentos. Essas relações são reguladas por aquilo que é conhecido como direito do pobre. No livro do Deuteronômio nós encontramos essa frase: caso exista no teu meio um irmão que está em necessidade, não endureças o teu coração e não feches a tua mão, e dá-lhe o quanto é necessário para as necessidades em que se encontra. Esse princípio é aplicável também ao estrangeiro, como nós podemos ver no livro do Levítico. Outra inspiração do povo de Israel na lei do Sinai é a do ano sabático, a cada 7 anos, e do ano jubilar a cada 50 anos, que prescreve, além do repouso dos campos,
o perdão das dívidas e uma libertação geral das pessoas e dos bens. Cada um pode voltar à sua família de origem e retomar a posse do seu patrimônio. Somente porque Israel recebeu a forma comunitária de vida reta, a terra pode se tornar para ele um verdadeiro dom. A lei do Sinai permanece como paradigma da consciência humana à luz do querer de Deus, da vontade de Deus, que não é outra coisa senão a nossa felicidade. Na celebração da paz em 1999, São João Paulo II afirmou: gostaria de partilhar convosco essa minha convicção. Quando a promoção da dignidade da pessoa humana é o princípio orientador que nos inspira, quando a busca do bem comum constitui o empenho predominante, estão sendo colocados os alicerces sólidos e duradouros para a edificação da paz. Ao contrário, quando os direitos humanos são ignorados ou desprezados, quando a procura de interesses particulares prevalece injustamente sobre o bem comum, estão inevitavelmente sendo semeados os germes da instabilidade, da revolta e da violência. O bem comum se revela como o bem supremo da comunidade, o fim mais elevado das ações humanas e constitui critério de elaboração das leis mais justas para a convivência social. Nós vamos citar alguns trechos do compêndio da doutrina social que nos desafiam e nos interpelam na busca de aplicação das orientações cristãs em nossa vivência social e política. No número 164 diz: da dignidade, unidade e igualdade de todas as pessoas deriva, antes de tudo, o princípio do bem comum, a que se deve relacionar cada aspecto da vida social para encontrar pleno sentido. O bem comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada sujeito do corpo social. Sendo de todos e de cada um, é e permanece comum, porque indivisível e porque somente juntos é possível alcançá-lo. As exigências do bem comum derivam das condições sociais de cada época e estão estritamente conexas com o respeito e com a promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. Essas exigências referem-se, antes de tudo, ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a um sólido ordenamento jurídico, à salvaguarda do ambiente e à prestação de serviços essenciais à pessoa, alguns dos quais são ao mesmo tempo direitos do homem: alimentação, habitação, trabalho, educação e acesso à cultura, transporte, saúde, livre circulação das informações e tutela da liberdade religiosa. Não se pode esquecer a contribuição que cada nação tem dever de dar para uma verdadeira cooperação internacional em vista do bem comum, da humanidade inteira, inclusive para as gerações futuras. Nesse sentido, o planeta é a maior expressão do bem comum e o cuidado com a ecologia, dever de todos e de cada um. A responsabilidade de perseguir o bem comum compete não só às pessoas consideradas individualmente, mas também ao Estado, pois o bem comum é a razão de ser da autoridade política. Essa definição, retirada do Catecismo da Igreja Católica, aponta a verdadeira função da autoridade política, que mais que uma função precisa ser resgatada como uma vocação. É também no Catecismo que nós encontramos no número 1911 a atualíssima afirmação: as dependências humanas se intensificam, estende-se aos poucos a terra inteira. A unidade da família humana, reunindo seres que gozam de igual dignidade natural, implica num bem comum universal. Este exige uma organização da comunidade das nações, capaz de atender às várias necessidades dos homens, tanto no campo da vida social, alimentação, saúde, educação, quanto em certas condições particulares
que podem surgir aqui e ali, tais como a necessidade de acudir aos sofrimentos dos refugiados, bem como de ajudar os imigrantes e suas famílias. Aqui a gente pode lembrar a ação que está sendo feita em Rondônia com os migrantes vindos da Venezuela para o nosso país. O capítulo referente ao bem comum encerra com a afirmação que o bem comum da sociedade não é um fim em si mesmo. O bem comum é um meio. Ele tem valor somente em referência à obtenção dos fins últimos da pessoa e ao bem comum de toda a criação. Abre assim um leque que se estende, abraça e protege o planeta, a humanidade e cada ser humano. Nós passamos agora para a encíclica Laudato Si, onde o Papa Francisco analisa a situação do planeta, fazendo uma corajosa denúncia e um apelo a todos os homens de boa vontade em prol do maior patrimônio comum da humanidade, que é o nosso planeta. Transcrevemos trechos dessa encíclica que se referem ao nosso tema. Ele diz: a ecologia integral é inseparável da noção do bem comum, princípio esse que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Depois ele fala sobre a questão da subsidiariedade, que vai ser abordada em um outro tema, e também sobre a solidariedade, e cita a opção preferencial pelos pobres. E diz que ela é uma consequência do destino comum dos bens da terra. E diz que é uma exigência ética. Entretanto, ele diz, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim se manifesta como estão intimamente ligadas à degradação ambiental e à degradação humana e ética. Porque a constante distração nos tira a coragem de advertir a realidade de que habitamos um mundo limitado e finito. Por isso, hoje, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos interesses do mercado divinizado, transformados em regra absoluta. E depois cita a narração sobre a criação encontrada no livro do Gênesis, que contém na sua linguagem simbólica e narrativa ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica, citando as três relações fundamentais do ser humano, que são a relação com Deus, a relação com a criação e a relação com seus semelhantes. E diz que, segundo a Bíblia, essas três relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. E essa ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída porque nós pretendemos ocupar o lugar de Deus, recusando nos reconhecer como criaturas limitadas. Esse fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra, em que o homem deveria ser um colaborador de Deus, cultivando-a. E como resultado disso, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. E qual seria então a saída? O Papa aponta o amor e traz à tona novamente o conceito da civilização do amor na vida social, nos relacionamentos, nos planos político, econômico e cultural, e chama a fazer do amor a norma constante e suprema do nosso agir. Ele diz que são necessárias
nesse campo, em relação ao planeta, grandes estratégias, mas também são necessárias ações concretas, pontuais, com a cultura do cuidado que permeia toda a sociedade. E diz que nem todos são chamados a trabalhar de forma direta na política, mas no seio da sociedade floresce uma variedade inumerável de associações que intervêm em prol do bem comum, defendendo o meio ambiente natural e urbano. E diz que essas ações, que ele até cita, pode ser, por exemplo, trabalhar juntos para restaurar uma estátua, um edifício, uma praça, que essas relações criam solidez entre os relacionamentos humanos e podem ser um caminho de espiritualidade no exercício da caridade. E que dessa forma, vivendo a caridade, se constrói também um patrimônio espiritual. E isso é uma novidade absoluta, esse conceito que ele dá ali. Depois nós passamos para a destinação universal dos bens. O primado da destinação universal dos bens é um princípio irrevogável da doutrina social da Igreja, que deriva da consciência de que, como afirma o documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, Deus destinou a terra com tudo que ela contém para o uso de todos os homens e de todos os povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos com equidade, segundo a regra da justiça, inseparável da caridade. Bastaria essa frase para nos mostrar o quanto nos afastamos do desígnio original de amor de Deus, que ele reservou para o ser humano ao colocá-lo em uma terra tão rica quando a ganância de poucos se apodera dos bens que são de todos. Calcula-se que, em relação ao padrão atual do clima, já com as consequências das mudanças climáticas, que este modelo se conserve até 2050. Tudo aquilo que nós pudermos fazer em relação ao ambiente será um legado para as gerações futuras. O dever da solidariedade nos une aos homens de todos os tempos, e principalmente às gerações futuras. A destinação universal dos bens é um direito natural, inscrito na natureza humana. É primário e prioritário em relação a qualquer intervenção do homem e das instituições sobre os bens. São João Paulo II diz que o princípio da destinação universal dos bens da terra está na base do direito universal do uso dos bens. Todo homem deveria ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para o seu pleno desenvolvimento. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio de toda a ordem ética. É o princípio típico da doutrina social cristã. A propriedade privada, mesmo reconhecida pela Igreja como direito natural, é vista, porém, como um dos meios para assegurar a destinação universal dos bens. O compêndio afirma claramente que a tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto e intocável, e sempre impulsionou a reconhecer a sua função social em vista das exigências do bem comum. No número 179 da encíclica, o Papa destaca a necessidade de uma releitura da destinação universal dos bens, considerando os recentes avanços tecnológicos e científicos que deveriam ser colocados a serviço das necessidades primárias do ser humano a favor de toda a humanidade. Somente reconhecendo sua dependência em relação a Deus Criador e ordenando ao bem comum os bens materiais, é possível conferir a eles a função de instrumentos úteis ao crescimento de cada ser humano e dos povos. A Igreja, no documento de Aparecida, no texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, salienta a necessidade de trabalhar por uma cultura da responsabilidade em todo nível, que envolva pessoas, empresas, governos e o próprio sistema internacional, de formar na ética cristã
que estabelece como desafio a conquista do bem comum. Afirma ainda que a coerência entre fé e vida no âmbito político, econômico e social exige a formação da consciência, que se traduz no conhecimento da doutrina social da Igreja. A vida cristã não se resume somente nas virtudes pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas. É tarefa dos leigos a construção de uma sociedade justa e solidária.